Você já se pegou evitando fazer coisas, mesmo querendo fazer elas? Sempre sentindo que você tá voltando para o mesmo lugar, você querendo mudar alguma coisa na tua vida, mas sentindo travada, querendo viver ali uma vida que seja corajosa, assumir riscos, mas sentir que alguma coisa está te prendendo, que é quase como se tu estivesse amarrada no lugar que você tá, e aí vem uma insegurança, vem um medo, um certo receio do que pode acontecer, do que pode vir caso você se arrisque, ou caso você mude isso que você quer mudar, ou caso você faça isso que você tem desejo de fazer. Então fica essa batalha, essa luta interna dentro de você. Isso pode ser um medo que está fazendo com que você se feche para a vida, se feche para as experiências, se feche para viver algo novo, para viver coisas diferentes, ou viver a mesma coisa que você já viveu, mas agora você sente que tem alguma coisa que não te deixa se mover na vida. E vai fazer sentido na nossa conversa hoje do porquê que pode ser o medo. Isso fez muito sentido pra mim. Quando essa cortina caiu, as coisas ficaram muito mais nítidas. Eu consegui ver com muita propriedade, com muita nitidez, tudo que estava acontecendo ali. Porque às vezes a gente pode estar se sentindo muito satisfeita com a vida, a gente pode sentir que tá faltando alguma coisa, ou que as coisas precisam mudar, que não dá para continuar do jeito que tá. E ao mesmo tempo que existe uma parte que se move para essa mudança, que quer mudar, tem uma outra parte que vai tentar fazer a gente manter as coisas como estão, que vai fazer a gente deixar tudo do jeitinho que tá, do jeitinho confortável, né, naquele quentinho gostoso que a gente já sabe lidar, mesmo às vezes sentindo que não tá tão confortável assim, no sentido da gente se sentir satisfeita, mas tá confortável no sentido de energia, de demanda, assim, né? De saber lidar mesmo com aquilo. Tem muita coisa na nossa vida que a gente continua ali naquilo que a gente conhece porque a gente sabe lidar. Não significa que tá sendo bom, que tá atribuindo sentido e significado para nossa vida, que tá nos trazendo realização e felicidade. Então a gente está ali muito num modus operandi automático de sobrevivência e de gastar o menos de energia possível do nosso cérebro. Mas, nesse meio tempo, no meio disso tudo, a gente vai sentindo que está perdendo oportunidades e aqui não oportunidades de pensar sucesso, realização, de também, mas oportunidades de viver a vida, de viver coisas que a gente quer viver, que a gente sempre sonhou, planejou e aquilo tá ficando ali marinando muito tempo, porque esse medo tá travando e fazendo a gente continuar onde a gente tá. E deixa eu te trazer um contexto do porquê que a gente tá falando sobre isso hoje. Porque eu senti necessidade de falar sobre esse assunto e eu venho num momento da minha vida que eu tô tendo que trabalhar e fortalecer muito o meu encorajamento, tanto comigo mesma, né, com as minhas questões, com todas as partes que existem dentro de mim, com as minhas escolhas, com as minhas decisões, com a vida de uma forma geral, com medos e inseguranças que, assim como você, eu também carrego. E nessa de ter que trabalhar muito esse encorajamento, com isso, tem surgido, tem aparecido muitos entulhos, muita coisa, assim, né? Muito inseto, assim, que ficou parado ali nesse meio tempo da minha vida, que tem feito com que eu olhe para algumas coisas de um jeito muito diferente. Então, eu cresci ao longo da minha vida com uma exposição a medos, a inseguranças, a perigos, a estresse muito cedo. Então, desde muito cedo eu tive que lidar com isso. E aí, quando você, desde muito cedo, está exposta a perigos, né? E aí, né, a gente pode pensar em perigos de diversas formas, né? Mas que faz com que você entre nesse estado, assim, de alerta, de ter que ficar sempre atenta, né, para observar ali se existe algum risco, se existe alguma ameaça, se você precisa lidar com aquilo, se você precisa enfrentar aquilo, se você precisa fugir daquilo.
você aprende o seu corpo, na verdade, né, acaba liberando, assim, cortisol muito mais do que é necessário, né? Então, a gente acaba ficando nesse estado, assim, de alerta constante o tempo todo. E isso pode fazer com que a gente entre nesse modo por muito tempo, de ficar sempre em alerta. E aí, quando minimamente a gente vai se sentindo mais seguros, de certa forma, em relação àquele perigo, então, não tô tendo que lidar com aquele perigo, com aquela ameaça em específico. Pode ser que outras coisas difíceis, né, aconteçam ao longo do caminho, mas com aquilo, né, tipo, com aquele leão, aquele leão já não preciso mais lidar. Pode ser que esse medo, essa insegurança, ela saia desse lugar de alerta, de ansiedade, de estresse constante e vá se transformando em outras coisas, né? Então, por muito tempo da minha vida, a minha forma de lidar e de viver a vida e ver o mundo preciso sair disso aqui, sair dessa ameaça, sair desse perigo e vou fazer de tudo, vou ir na cara e na coragem. E foi assim, né? Fui, saí daquilo, fui achando outras oportunidades e possibilidades, né, na vida. E disso, teve um certo momento que é como se, eu tenho a sensação, como se, sei lá, os medos sempre continuaram ali, né? Esse medo, essa insegurança com algumas coisas específicas da vida sempre estiveram ali. Mas é como se ao longo do caminhar da minha vida, eles parassem uma estrada e dissessem assim, ó, vamos estacionar aqui? Vamos estacionar aqui porque tá seguro, a gente não tá tendo que lidar com muita coisa. Vamos ficar aqui assim que tá mais confortável, né? Tá mais seguro de fato, tu não tem que se preocupar tanto, tu tem que, né, tu pode assim relaxar no sentido de sair desse estado de alerta agora, né, que tu passou por tanto tempo. E aí a gente pode sair disso, de um estado de alerta, para um estado de total assim proteção contra qualquer coisa da vida. E aí nisso que vai entrar o medo, né? Então, esse medo de se você se expor demais a algumas coisas, isso pode ser muito ameaçador para você, como já foi em outros momentos. Só que, né, estamos em outra realidade, mas os nossos medos não têm esse filtro, eles não têm essa dimensão de tempo como a gente tem e, enfim, né, o nosso cérebro foi programado para tentar fazer com que a gente sobreviva o máximo possível, economize energia para ter que lidar com possíveis ameaças no futuro, e isso faz com que a gente tome decisões baseados em decisões que vão tentar manter a nossa segurança e não necessariamente a nossa felicidade. Então, nosso cérebro não foi feito para ser feliz, ele foi feito para sobreviver, para manter a gente seguro. Então, quando a gente começa a entender, e aí quando eu comecei a entender essa distinção e ver que os meus medos, eles me estacionaram em um certo lugar da vida e disseram, fica aqui que tá seguro, né? Chegamos até aqui, né? Não precisa se arriscar, né? Não precisa lidar com outras sensações, com outras inseguranças, enfim, com o próprio movimento da vida. Porque vamos pensar aqui, qualquer decisão que a gente tome, qualquer coisa que a gente decida se arriscar, se envolver, desde decisões mais simples a mais complexas, como, sei lá, eu tomar a decisão de praticar um esporte novo. É uma decisão, teoricamente, assim, mais simples em relação a eu tomar uma decisão de mudar de emprego, né? Que envolvem muitas outras variáveis, pode ter ali diferentes, vamos pensar assim, ramificações na nossa vida, pode fazer com que a gente tenha que considerar muitas outras coisas para tomar esse tipo de decisão, o impacto pode ser muito maior do que praticar um esporte novo, mas em ambas as situações, a gente está se arriscando, a gente está indo de encontro com a vida, a gente está vivendo a vida em movimento, né? E não vendo as coisas passarem pela nossa frente. E fazer isso, obviamente, vai trazer inseguranças, receios, medos, novidade, desconfortos de diferentes níveis para cada uma dessas situações. Então, é natural que o nosso cérebro, né, só pelo fato da gente, né, passar ali pela evolução da espécie, enfim, pela própria programação desse nosso cérebro que é tão complicado, ele por si só vai tentar fazer com que a gente tente só se proteger, né, sobreviver o máximo possível. Não vai estar preocupado em, essa escolha vai
trazer uma satisfação para sua vida, você vai ficar muito feliz com isso é um sonho para você, isso vai melhorar a sua vida financeira. Nada disso. Nada disso está dentro da programação que veio do nosso cérebro. Isso são construções, né? E a lente que a gente vai fazendo do que a gente quer da vida, do que é importante para nós ou não. Então, pelo desenvolvimento desse nosso cérebro, a gente já vai para esse campo, né? De tomar decisões que economizem energia, que não traga tanta ansiedade, que não traga tanta insegurança, tanto medo. E aí, se a gente associa isso com a nossa história de vida, que pode ter ali diferentes nuances, ou complicações, ou dificuldades, isso pode tomar uma proporção muito maior. E aí, nessa história toda, de repente, eu me vi num momento ali da minha vida que eu não queria viver as coisas do jeito que elas estavam. Eu não queria que as coisas estivessem como estavam. Eu sentia que não dava, que aquilo não fazia sentido porque eu queria para mim, não fazia sentido para como eu gostaria de me sentir, para o que eu esperava da vida, para o que eu precisava da vida. E foi aí que eu entendi que os meus medos tinham me estacionado naquele lugar. Então, eu estava ali parada há muito tempo. E esse é um ponto, assim, às vezes a gente não vai ter condição, tanto emocional, tanto de informação, tanto de autoconhecimento, tanto de... Às vezes o momento da nossa vida não nos dá a condição pra gente tomar consciência de algumas coisas. E, né, recentemente eu tenho conseguido ter condição, tanto de autoconhecimento, mas também do momento da minha vida, assim, que eu tô, para olhar para isso, né? Para olhar para como os meus medos me estacionaram naquela rua de calçamento, no meio do nada, né? Sem nenhuma árvore por perto, sem nenhum brilho, sabe? Eu só tava ali parada, tentando me proteger, sei lá, com montanhas à minha volta, que me trouxessem uma sensação de segurança, mas que aparentemente não havia nenhum perigo, né? Ou haviam perigos, mas eu poderia lidar com eles. E então eu percebi que os meus medos estavam me deixando ali. E aí teve uma sessão de terapia, minha terapia pessoal, que eu tava tentando descrever essa sensação e, enfim, colocando, né, tentando encontrar palavras ou compreender mesmo, assim, tudo isso que eu tava experimentando e entendendo em mim. E a minha terapeuta disse uma frase assim: eu não quero mais me fechar para a vida. E aqui, quando ela falou aquilo, assim, sabe quando a cortina cai? Tá tudo fechado. Você não vê nada do outro lado. A cortina abre. Tu vê a luz entrando. Tu consegue ver com muita nitidez as coisas. Tu vê o que tem do outro lado. Tu vê a cor daquilo. Tu vê o movimento daquilo. Tu entende de fato o que tem ali do outro lado, que talvez tu poderia estar imaginando mais ou nem imaginado, né? E aí tu pode se surpreender com o que tu vê. E foi assim, quando ela conseguiu, acho que, organizar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo e trazer em palavras. E eu fiquei realmente, assim, mexida por... Ainda tô, né, processando tudo isso, assim. É aquele momento da terapia que se é alugado um triplex na sua cabeça e você fica processando, processando, processando. Porque antes eu tava realmente no escuro. E aí tudo foi fazendo sentido e eu fui percebendo que era o medo que estava ali e que era o medo tentando fazer a função dele. Qual que é a função do medo? É proteger, trazer segurança, é prevenir danos, é lutar contra ameaças e fazer com que a gente realmente sobreviva e, mais uma vez, não seja feliz, né? Esse danadinho não tá a nosso favor nesse sentido. E eu entendi que era o medo que estava ali, que ele estava cumprindo a sua função, mas que nisso de cumprir a sua função, ele estava me impedindo de viver uma vida corajosa, né? Porque uma vida corajosa é a gente ir experimentar o medo no caminho, né? Acho que a gente aprende muito, tanto, sei lá, nos desenhos, nos filmes, nos personagens, que coragem tem muito a ver com eu não ter medo, eu não ter receio, eu não ter insegurança, eu não temer nenhum perigo e eu vou sem aquela sensação e eu vou assim com
uma força, com uma segurança. E na vida real, isso não é coragem, né? A coragem, ela é a gente se mover ao mesmo tempo que a gente experimenta esse medo, ao mesmo tempo que a gente experimenta essa insegurança. E nessa de correlacionar o medo com a coragem, eu percebi que para viver uma vida corajosa, a gente vai precisar encarar as histórias que a nossa mente nos conta, que o nosso medo nos conta. E por mais que eu soubesse disso, na prática, é bem trabalhoso, é bem diferente. Então, porque o que acontece? A nossa mente vai continuar trazendo algumas histórias para nós, vai continuar contando algumas histórias com muita chance de convencimento. Porque, mais uma vez, ela está tentando cumprir a função dela. E ela vai fazer isso com toda a capacidade, com toda a dedicação possível. Do tipo, tenho que te manter viva. Essa é a minha função, ponto. Então, todo o conteúdo, muitas vezes, que vai vir ali do nosso medo, né, dessas histórias que vão passar pela nossa cabeça, vão ser histórias com esse poder muito grande de convencimento. Do tipo, é melhor você não fazer isso, porque, sei lá, isso pode dar problema. É melhor você não tomar essa decisão, porque é uma coisa muito nova, tu não sabe como lidar, isso pode dar muito errado, e aí você vai ter uma catástrofe na sua vida, você vai ser infeliz, né? Então, assim, vai indo para esse campo de trazer possíveis cenários, e às vezes os piores cenários, mais uma vez, para fazer com que a gente evite de entrar em contato com aquilo que pode trazer muita incerteza. Porque a vida é isso, toda decisão ou todo movimento que a gente faz, do tipo, eu escolho viver isso na minha vida, eu escolho viver a minha rotina, o meu dia a dia desse jeito, eu escolho ter esse tipo de relacionamento, eu escolho fazer com que o meu trabalho tome esse rumo. Tudo isso traz muita incerteza, traz muita insegurança. Então a nossa mente ela vai tentar convencer da gente do contrário, do tipo, não sabemos lidar com isso. Isso é uma ameaça, eu não conheço. A nossa mente lê as coisas desse jeito, do tipo, não conheço isso, não conheço essa pessoa, não conheço essa realidade, não conheço esse trabalho, não conheço esse relacionamento, não conheço. E pelo fato de não conhecer, isso é ameaçador. Isso é um perigo. Precisamos nos afastar, ou precisamos achar um jeito de lidar com esse perigo. Só que, pra gente viver uma vida corajosa, não tem como a gente ter certeza de tudo. Não tem como a gente se sentir seguro sempre para tomar uma decisão, para escolher alguma coisa para nossa vida. E aí, parte de viver essa vida corajosa vai ter que ser a gente encarar essas histórias que a nossa mente vai contar. E às vezes a gente vai cair nelas. Eu mesma tô caindo várias vezes, né, nessas histórias do tipo, a minha mente fica, ai não, Samara, não faz isso, vai dar muito trabalho, fica como tá. Do tipo, não, né, tu não devia estar se sentindo insegura por pensar em fazer essa coisa. Então, o fato de você estar se sentindo insegura, com receio, ansiosa, com medo, acho que isso não é bom, porque se fosse bom, tu se sentiria bem. Olha o ponto que a nossa mente pode chegar para tentar nos convencer, né, de que o fato de a gente sentir desconforto significa que aquilo não é bom. E não necessariamente. Talvez isso é o que nos mantém por muito tempo dentro da nossa vida em lugares, tomando decisões, repetindo padrões que sejam prejudiciais, que não nos atendam, que não nos levem para uma vida que tenha sentido, que tenha significado, ou que só reproduza faltas, dores, traumas que a gente já viveu. Só que essas histórias, elas têm alto poder, alta chance ali de convencimento. Só que o conteúdo delas é pouquíssimo fiel à vida que a gente quer ter, à vida que a gente deseja, ao que traz realização para a nossa vida, ao que traz cor, ao que traz brilho, ao que traz felicidade, empolgação. E algumas, e não poucas vezes, a minha mente me convenceu, ela venceu, de que não precisava tanto esforço para aquilo que eu estava tentando fazer, que era melhor deixar tudo como estava. Tipo, desnecessário, não faz sentido. Se tu quer uma vida corajosa, uma vida boa, devia fazer com que tu se sentisse bem e não desconfortável. Tipo assim, Samara, né? Não tá fazendo sentido sair, deixa pra lá.
E aí depois que essa cortina caiu pra mim, tanto do meu autoentendimento quanto ali do momento da terapia, dessa fase que eu tô, eu vejo que em muitas tentativas de eu viver uma vida corajosa, de eu fazer o que eu preciso fazer, de eu me lançar pra vida, de eu me abrir, de não me fechar, de eu viver as experiências, essas histórias elas estavam e elas estão lá, tentando me convencer do contrário. Quase assim, como se elas tivessem sido programadas para lutar contra as minhas decisões. Então, eu penso em fazer isso e elas vêm tentando me lutar, lutar comigo para fazer com que eu desista e mude. Tipo, você tá comigo ou você tá contra mim, poxa? A sensação que eu tenho é isso, né? Mas eu lembro, calma, Samara, né? O teu cérebro complicado que tá tentando fazer o trabalho dele. Né? E aí você precisa mostrar que você aceita o trabalho dele, mas que nesse momento não faz sentido. E é isso, a nossa mente, a minha mente vai continuar fazendo isso comigo, né, enquanto eu trabalho nessa parte, e em outras também que vão surgir, e a sua também, de tentar manter tudo como já está no script da tua vida. Vai tentar manter aquilo que é conhecido para ela, aquilo que ela entende, e não aquilo que é novo, aquilo que é assustador, aquilo que ela não tem previsibilidade, não sabe que estratégia te lançar ali para ajudar você a lidar com aquela situação. Ela quer manter você viva mais uma vez. Então, eu acho que isso assim ajuda a gente a entender essa luta que acontece dentro da gente, de muitas vezes eu querer viver algo novo, eu querer fazer mudanças e a minha mente tentar me amarrar, me deixar, não, fica aqui, a gente estacionou aqui e aqui tá seguro, a gente sabe lidar com isso, não sai daqui não. Mas se a gente for ouvir a nossa mente, ela sempre vai levar a gente para esse lugar de buscar segurança e proteção. E uma vida corajosa é isso. Eu entendi que é se abrir para a vida, que é a gente não se fechar, não recorrer sempre a essa segurança, a esse senso de que o diferente vai ser perigoso. Que uma vida corajosa é uma vida que se move na mesma proporção, no mesmo ritmo, na mesma velocidade que as histórias que a minha mente continua contando, né? Então essa voz ela vai continuar ali, né? Tentando convencer a gente do contrário, e a nossa vida ela precisa acontecer na mesma velocidade, na mesma proporção. E isso é justamente um sinal de que a nossa vida está acontecendo. E não a gente só esperando que ela aconteça. Não é a gente só estar lá estacionado, onde o nosso medo nos deixou, e vendo esse telão da vida passar pela nossa frente. E esperando que algum dia as coisas se tornem diferentes, ou que algum dia a gente não sinta mais esse medo, que a gente se sinta seguro para explorar, para fazer diferente. E não, a nossa vida ela vai se mover conforme a gente se mover também. E a vida corajosa é esse movimento que envolve esses riscos, que envolvem esses desconfortos, mas da gente fazer a nossa vida tomar um movimento e não a gente esperar, né, que ela aconteça ou que ela mude de repente ou, sei lá, por forças maiores ou que outras pessoas façam isso por nós. Então, o desconforto, o medo, a insegurança, a incerteza é um sinal de que a nossa vida está acontecendo, a gente está se movendo. A gente não tá parado. Porque se a gente continua parado, nada acontece, de fato. Eu não sinto medo, eu não tenho que lidar com as minhas inseguranças, eu sei com o que eu tenho que lidar aqui, ponto. Mas não necessariamente significa que é a vida que eu quero ter. Né? Talvez só eu só parei ali para me sentir seguro em um momento da vida e fiquei. Mas aí vale a gente pensar, será que esse é o lugar que eu quero estar? Então, é isso. Não se fechar para a vida é viver uma vida corajosa. Tem suas dificuldades? Muitas. Mas às vezes, o custo, tudo que a gente perde quando a gente se fecha para a vida é muito, mas muito maior. E talvez pese muito mais para nós. Assim, tire o brilho de muita coisa, deixe a gente satisfeito, deixe a gente desconectado, infeliz ou enfim. Seja lá qual a experiência emocional para onde isso te leve. Mas certamente o custo da gente se fechar para a vida é muito maior do que os desconfortos, as dificuldades da gente se abrir. Ai, me sinto mais leve, tá?
Acho que eu precisava colocar isso pra fora. Pra mim, mas também foi do meu coração pro seu. Eu espero que isso te ajude a olhar pra vida corajosa de um jeito diferente, onde você possa abraçar os seus medos e não só deixar com que eles te fechem ali, te deixem, né, nesse lugar tão protegido, tão quentinho, tão seguro, mas que te impeça de viver uma vida que você queira viver e que faça sentido pra você. Se isso fez sentido, se esse episódio te ajudou, se você também tá, né, lidando aí com desafios, com medos, com mudanças na sua vida, me escreve. Acho que a gente precisa dividir mais as nossas humanidades, saber que outras pessoas também passam por isso e, né, partilhar um pouco dessa rede, de sentir que a gente não tá sozinho. E essa é a proposta desse podcast. Eu quero fazer com que cada vez mais a gente possa sentir que não estamos sós, que dividimos uma humanidade, de uma imperfeição, de dificuldades, de sensações muito parecidas. E isso tem um grande potencial também para o que a gente pensa de uma vida corajosa, para a gente encarar mesmo, né, os medos, os desafios que aparecem. Muito obrigada pela tua companhia e até o próximo encontro. Um beijo!